Nesse vídeo eu quero te mostrar de forma simples o que significa se alinhar com o seu eu do futuro, ou eu quântico, ou eu sou, essa presença divina que está dentro da gente e como que isso impacta na nossa vida prática, né? Dinheiro, relacionamento, saúde, propósito. No final eu vou te dar um exercício simples e de menos de 10 minutos para você realmente se conectar de forma verdadeira com isso. Você vai se alinhar com a fonte a partir da sua essência e não a partir do seu medo, que é isso que muda tudo na nossa vida. O eu sou, ou o eu do futuro, o eu quântico, é a nossa identidade divina. É a parte da gente que nunca nasceu e que nunca vai morrer. É aquela centelha da fonte que se individualizou como você, como eu, mas continua ligada ao todo. Textos espirituais, gente, descrevem isso como a presença eu sou, o Santo Cristo pessoal, Mônada, Chamatrina, enfim. Nomes diferentes para o mesmo núcleo, que é o quê? Uma consciência que contém o poder, a sabedoria e o amor em equilíbrio. Essa presença ancora a gente através de um ponto bem específico, que é o quê? A chamatrina no nosso coração. Esse ponto é muito sutil e isso é uma energia no nosso coração, no nosso cardíaco, que é simbolizada como 3 pequenas chamas. A chama azul, que é o poder, a vontade, a proteção. A chama dourada, que é a sabedoria, o discernimento. E a rosa, que é o amor, a compaixão e a harmonia. É como se fosse um mini portal da fonte dentro do nosso peito. Esse portal é a chave para a gente acessar o nosso eu quântico, a nossa essência. É um pedaço do oceano de Deus, vamos dizer assim, como um mini portal da fonte dentro do nosso peito. Um mini portal que foi colocado dentro do nosso coração quando a gente nasceu. Na prática, gente, quando essa chama está abafada, você se sente fraco, confuso, carente. Quando ela é ativada, equilibrada, a gente começa a perceber 3 mudanças muito concretas. A gente sente mais força para se posicionar, para dizer não, quando a gente antes engolia tudo. A gente começa a ter clareza do que é certo pra gente, quando ninguém concorda. A gente passa a agir com mais amor, mas sem se anular, parando de confundir amor com autossacrifício, com anulação. Ah, Vanessa, ok, mas como é que isso se conecta com a nossa parte prática do dia a dia? Relacionamento, saúde, dinheiro. Quando a gente vive desconectado do eu sou, o dinheiro vira um deus ou um demônio. Ou a gente persegue desesperado, ou a gente rejeita por culpa espiritual, que as religiões colocaram na nossa cabeça desde cedo, né? A partir da nossa presença eu sou, o dinheiro desce do posto e deixa de ser a salvação ou o pecado. E vira o quê? Uma ferramenta, que essa é a função do dinheiro. A gente para de fazer escolhas financeiras por medo e passa a fazer por alinhamento, que é muito diferente, tá? E qual que é o resultado disso? Menos decisões impulsivas, menos autossabotagem, mais coerência com quem você veio ser, com a sua essência original. Nos relacionamentos, sem o eu sou, você vira um imã de enredos kármicos que ficam se repetindo. Drama, abandono, traição, dependência. Mas a partir da presença eu sou, conectada no nosso dia a dia, a gente começa a enxergar padrões como programas, não como identidade. A gente passa de ninguém me escolhe para eu escolho quem eu deixo entrar. Percebe a diferença? A carência, gente, perde força porque a tua fonte de amor deixa de ser o outro e volta a ser interna. Volta a ser a sua essência, a sua própria presença. Eu sou. Ou eu quântico, ou duplo quântico. Chame como quiser. Na saúde, quando a gente vive na mente, o corpo vira um depósito de tudo que a gente não quer sentir. Então, sintomas crônicos de doenças muitas vezes são gritos de um eu interno que está completamente ignorado. Conforme a gente se alinha com o nosso eu quântico, a gente começa a tomar decisões mais coerentes com o nosso corpo. Comida, descanso, movimento. E mais importante, a gente deixa de se tratar como uma máquina de produção, de fazer coisas, e começa a se tratar como um templo que abriga algo sagrado, que é essa presença, essa essência. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês, sem expor ninguém, claro. Numa das leituras de alma que eu fiz, veio um cliente
que ele tinha um padrão de escassez e autodesvalorização. Então, ele dizia, eu fiz de tudo, lei da atração, afirmação, visualização, sei lá. Mas parece que o dinheiro corre de mim. Aí na leitura dele apareceu não a falta de técnicas de manifestação ou de esforço. Apareceu foi um eu interno completamente esquecido, ou seja, ele não lembrava de si mesmo. Ele só lembrava de tudo que estava fora dele. Apareceu que ele tinha uma alma com memória de um voto de pobreza que foi feito lá atrás. E a chama trina dele estava completamente apagada. O chakra cardíaco lotado de elementais, de autocrítica, que foram criados por anos dele se achar incompetente, dele se achar não autossuficiente. Quando ele começou a trabalhar esse alinhamento do eu sou, como eu indiquei para ele, primeiro reconhecendo a presença, depois usando algumas orientações lá, alguns decretos de cancelamento, de votos antigos, enfim. Um exercício diário, né, que ele tinha que fazer lá. O dinheiro não só começou a fluir na vida dele, mas a postura dele mudou radicalmente. Eu falo isso, gente, porque eu recebo depoimentos nos e-mails das pessoas depois dos atendimentos do que aconteceu, como é que elas ficaram, né? Tem muita gente que me dá esse retorno. E ele realmente entendeu aquilo que estava escrito e colocou em prática. Ele parou de aceitar aqueles trabalhos que desrespeitavam a dignidade dele, aumentou o preço do serviço do que ele cobrava, encerrou uma sociedade que era abusiva, que era tóxica, que não fazia nada bem para ele. Enfim, em poucos meses a realidade financeira dele começou a mudar como consequência da mudança de identidade que ele teve. Então isso é só um exemplo. A chave não foi ele atrair mais dinheiro, mas foi voltar para o comando da vida, para a presença, para a essência. Foi olhar para onde ele não estava olhando, que era para dentro. As pessoas acham que isso é besteira, mas quando elas realmente enxergam que não adianta você ficar fazendo 1000 técnicas se você não olhar para si mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é olhar para si mesmo. Enquanto você se recusar a enfrentar a si mesmo, o seu próprio espelho, nada muda. Você pode fazer o curso que quiser, você pode fazer a técnica que você quiser, você pode fazer o atendimento com quem você quiser. Você não muda enquanto você não encarar o seu espelho. Eu sei que muitas vezes você não sabe por onde começar, e é para isso que servem as ferramentas. Mas a partir do momento que você decide, escolhe por alguma ferramenta, por algum atendimento, por alguma ajuda, você tem que estar disposto a olhar para o seu espelho e reconhecer aquilo que está sendo dito para você. Porque se você não aceita, não entende e não olha para aquilo, ninguém vai poder te ajudar. Então agora eu vou passar para vocês aqui um exercício que dura menos de 10 minutos, mas que muda o centro de comando da sua vida. Que é para você se conectar com esse seu eu quântico. Na prática, tá? Sem ser teoria. A primeira coisa que você vai fazer, o passo 1, é você ativar a sua chama trina. Isso demora uns 3 minutos. Você vai se sentar com a coluna ereta, os pés no chão, vai fechar os olhos e respirar profundamente 3 vezes. Leva a atenção para o centro do seu peito, ou seja, para o seu chakra cardíaco. Imagina que ali tem uma pequena chama, do tamanho de um grão de arroz, e essa chama brilha. Depois disso, você vai visualizar essa chama se dividindo em 3 pluminhas, uma azul à esquerda, uma dourada no centro e uma rosa para a direita. A azul quer dizer poder, proteção, vontade. A dourada, sabedoria, clareza, discernimento. E a direita, amor, compaixão e harmonia. Você não precisa ver perfeitamente isso, tá, gente? Você só precisa sentir que já é suficiente. Aí você vai inspirar e vai repetir mentalmente essa frase. Eu sou poder. E aí você vai expirar. Depois você vai inspirar e vai repetir. Eu sou sabedoria. Expira. E depois você vai inspirar novamente pela terceira vez e vai dizer. Eu sou amor. Expira. Deixa essa tríplice chama ocupar o seu peito todo. Ela expande e ocupa todo o seu peito, através dessa respiração. Segundo passo, você vai fazer um decreto de alinhamento, que também não demora mais que 3 minutos, tá? Em voz alta, tá, gente? E esse é importante que seja em voz alta. Você vai falar o seguinte, tá? Você pode adaptar para a tua linguagem. Aqui eu vou deixar o exemplo e você adapta.
Em nome da minha presença, eu sou. Eu assumo agora o comando da minha própria vida. Eu cancelo, anulo e revogo todas as crenças, votos e programações que dizem que eu sou pequeno, incapaz ou indigno. Eu escolho lembrar que sou centelha da fonte, que o poder, a sabedoria e o amor habitam em mim, que só aquilo que está em ressonância com o meu eu sou permaneça na minha realidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Enquanto você fala, você sente as palavras saindo do seu peito, não só da sua boca. E o passo 3. Você vai imaginar agora um tubo de luz branca cristalina descendo de cima, vindo da sua presença, do seu eu quântico, e te envolvendo por completo, como se fosse um cilindro de luz branca, mais ou menos de 2 metros de diâmetro, tá? Ao seu redor. Essa luz entra pelo topo da sua cabeça, percorre o seu corpo, sai pelos seus pés e vai até o centro da Terra. Você está ligado à fonte e à Terra ao mesmo tempo. Conexão com a fonte, sua presença, seu eu quântico, e a Terra, aterramento, ao mesmo tempo. Isso é alinhamento e conexão. Dentro desse tubo, você vai colocar a mão no seu coração e fazer uma pergunta simples para o seu eu quântico, sobre algo que está te incomodando hoje. Eu sou. Qual é o passo mais alinhado que eu posso dar nessa situação? Não força a resposta, gente. Fica 1 minuto em silêncio. Respira profundo. Apenas se abra para receber. Talvez venha uma ideia, uma palavra, uma imagem, uma sensação. Isso não precisa ser naquele momento. Pode ser durante o dia, pode ser no outro dia, não sei. Após você fazer esse alinhamento, você vai estar aberto para receber os insights que vão vir. O ato de perguntar já reposicionou o comando para o seu eu quântico. Se você fizer esse protocolo por 7 dias seguidos, você não só vai virar um mestre de você mesmo, mas você vai sentir claramente que tem algo maior do que o seu ego guiando o processo. Vão surgir pequenas intuições mais firmes, uma coragem diferente para tomar decisões difíceis, uma paz estranha no meio do caos, pelo menos é assim que eu sinto. Isso, gente, é o seu eu sou, o seu eu quântico, a sua essência mais profunda, saindo do quarto escuro e voltando para a sala de comando da sua vida. Então vamos resumir aqui quais foram os ensinamentos desse vídeo. O eu sou, o eu quântico, é a sua identidade divina. Uma centelha da fonte que está ancorada como chama trina no seu coração. Poder azul, sabedoria dourada e amor rosa. Quando você está desalinhado dessa presença, você vive no modo de sobrevivência, preso na Matrix, no medo, na escassez e na repetição de padrões. Quando você se alinha, você começa a tomar decisões a partir de um centro interno que não é movido por pânico, por medo, por falta, por necessidade de validação, mas por coerência, por propósito, por amor. Isso mexe com dinheiro, com saúde, com relacionamento, ou seja, com todas as áreas da sua vida. É a forma como você enxerga o mundo que muda. E o protocolo de 10 minutos que eu falei no final, que é a chama trina, mais o decreto, mais o tubo de luz. Mas a pergunta, não precisa mais do que 10 minutos para fazer isso. É uma forma simples de trazer essa realidade para o seu dia a dia. Então, se você ficou comigo até aqui, e se você vai testar isso que eu falei, coloca aqui para mim nos comentários. Eu escolho operar a partir do meu eu quântico. Essa frase é o seu decreto público diante de você mesmo, de que o ego não vai mais ser o único no volante da sua vida. E quem quiser saber mais sobre eu quântico, duplo quântico, etc., eu tenho uma playlist inteira aqui no canal falando sobre isso, vou deixar nos cards para vocês. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, links na descrição do vídeo, cursos e redes sociais também. Beijo, te vejo na próxima.